Primeira Samuel, capítulo 17, versículo de número 10. O seguinte, o versículo 4, que diz assim: saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça o capacete de bronze, vestia uma couraça escamada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte de sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava 600 ciclos. E diante dele ia o escudeiro. Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, o ferir, então serei nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dá-lhe um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Voltamos para o capítulo 17. Recentemente eu preguei aqui em cima desse texto. Irmãos, eu quero nesta noite falar acerca da nossa disposição dos crentes para representarem a Deus. O tema da mensagem é alguém que represente a Deus. Aqui nós estamos diante de uma descrição, de um evento, que a gente identifica alguns possíveis representantes de Deus. E por que eu falo representante de Deus? Bem, a palavra representante significa quem age legalmente em nome de alguém. Representante é alguém que age legalmente em nome de alguém. Quem representa algo, alguém que age em nome dessa pessoa ou coisa. Um representante é alguém que está agindo em nome de outro, daquele a quem ele está ali a representar. Eu chamo de representantes, possíveis representantes, por quê? Porque na própria leitura do texto nós vimos que os filisteus tinham seu representante. O gigante Golias, ele se apresenta a Israel, ao exército de Israel, como representante do exército filisteu. E ele faz o desafio aos valentes de Israel como alguém que está representando o exército, ao poder dizer: vamos pelejar, não todo o exército, mas um homem com outro homem, um representante do exército de Israel comigo, um representante do exército filisteu. E aquele que vencer será senhor do vencido. A proposta é simples. Então ele fala em nome dos filisteus, do exército inimigo de Israel. Só que do outro lado, cadê o representante do exército?
de Israel. Cadê o representante do exército do Senhor? Tem outras implicações aqui. Isto porque naquele tempo, as nações, elas tinham a crença muito firme de que, ao vencer uma batalha, elas venciam por causa do poder, da interferência, da ação do seu Deus. Quando um exército vencia, o que eles faziam logo em seguida? Eles faziam uma festa ao seu Deus, atribuindo ao seu Deus aquela vitória, aquele triunfo. Um exemplo disso se dá no capítulo 6, do mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 6, quando os filisteus venceram o exército de Israel, conduziram a arca para o seu território. Para onde eles levaram a arca? Para o templo do Deus filisteu chamado Dagon. E lá se alegraram, festejaram e atribuíram a Dagon aquela vitória. Era literalmente eles dizendo: nosso Deus, o nosso Deus Dagon venceu o Deus dos israelitas. O Deus de Israel foi derrotado pelo Deus Dagon. O nosso Deus Dagon, portanto, é mais poderoso, é mais forte, é maior. E eles estavam celebrando isso. Só que quando terminou aquela festinha deles, cada um foi para a sua casa, e eles deixaram a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus. Deus de Israel no meio do seu povo. Eles deixaram a arca como um despojo de guerra, como uma conquista de guerra, como uma oferta a Dagon, porque deixaram a arca aos pés da estátua de Dagon. No outro dia, quando eles foram ao templo de Dagon, como é que estava Dagon? Eles colocaram a arca aos pés da estátua. Como é que estava agora? Estava a estátua como que aos pés da arca. Estava Dagon prostrado diante da arca, como se ele estivesse prestando à arca reverência, culto. Era Deus mandando um recado para os filisteus. Era Deus dizendo: olha, vocês ganharam não porque Dagon é maior, é porque eu deixei como punição a Israel. E a prova disso é que o teu Deus está prostrado diante da minha arca, da minha presença. Aí eles não entenderam o recado, colocaram a arca de novo, colocaram o Dagon no seu cantinho, lá no seu altar. No outro dia ele estava com os braços, com as pernas quebradas. O Dagon que tinha um corpo de peixe da cintura para baixo, era estava quebrado, e ele estava de novo prostrado diante do Senhor, porque não existe outro Deus, não há Deus maior, não há Deus mais poderoso. Ele é o Senhor, o Criador e mantenedor de todas as coisas, o detentor de todo o poder nos céus, na terra e abaixo da terra. Ele é Deus e não há outro. Mas vocês entendam que quando Golias sai e lança o desafio, não era só o exército filisteu que estava ali sendo representado, não eram os deuses filisteus, estava sendo representado por Golias. E olha que os deuses filisteus apresentaram um gigante, um homem habilidoso, treinado na batalha, na guerra, um campeão, um verdadeiro campeão. E do lado do Senhor, cadê os representantes? Cadê o representante? E aí, irmãos, eu vejo aqui alguns possíveis representantes.
Por exemplo, no versículo de número 13, nós temos os 3 filhos mais velhos de Jessé, que é o Eliabe, o primogênito, o Abinadab e o Samar. Versículo de número 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá. Eram valentes, portanto, soldados, guerreiros, possíveis representantes de Deus, porque do lado de Dagon já tinha o dele, eu vou ler. Só que eu vejo que esses 3 irmãos mais velhos de Davi não serviam para representar a Deus. Por quê? Porque eles eram homens só de aparência. Eles eram pessoas que aparentemente eram tementes, aparentemente eram servos, aparentemente eram adoradores. Isso fica comprovado quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir o rei, o futuro rei, no lugar de Saul. E você conhece a história. Passa os filhos de Jessé, então passa o primogênito, Eliabe, Abinadab, Samar, os outros irmãos. Eram servos. E assim que Samuel veio primeiro, ele tinha aparência, uma aparência que chamava atenção, provavelmente, fisicamente, talvez os seus músculos bem divididos, porte, altura, presença. Mas quando Samuel disse: certamente está diante de mim o ungido do Senhor, o Senhor disse o que para Samuel? Epa, pera, calma, não é isso. Você, Samuel, você vê, você analisa a partir do olhar humano, físico, olhando para o externo, para o exterior. Eu sondo o coração. E este homem, apesar de ter uma aparência de que é alguém que eu escolheria, eu não teria escolhido ele, porque eu conheço o coração dele. Então esses primeiros representantes aqui, possíveis representantes, não serviam, porque eram homens que tinham uma aparência, talvez, não improvável, como um bom israelita, se vestia como um israelita, falava como um israelita, tinha alguns hábitos, costumes de israelita, mas o coração dele não pertencia ao Senhor, não era um coração de adorador, de servo. Tem muita gente que parece crente, tem vestimenta de crente, fala como crente, tem até alguns costumes de crente, como vir para a igreja, mas não tem o coração de verdadeiro adorador. Muitos, como disse o Senhor, honram com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Ontem, eu acho que o último hino que foi cantado é um hino conhecido, a gente já cantou outras vezes, mas eu não consegui cantar. Por quê? Porque me veio sentimento de culpa. Como é que eu vou cantar que Deus é tudo, que eu não lembro bem o hino, mas ele falava algo dessa natureza, que ele era tudo que eu desejava naquele dia. Eu não estava conseguindo adorar de verdade. Como é que eu ia cantar algo que não estava sendo verdade? Mas isso acontece, e acontece com muitos que nem sentem culpa. Eles cantam
Deus da igreja. Tem pessoas que frequentam os cultos, mas não se comprometem com a palavra do Deus que está sendo cultuado. Tem muita gente que está se perdendo, mas Jesus já dizia: olha, sabe quem são minha família? Quem são os meus servos? Quem são os meus adoradores? São aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e as praticam. Irmão, não adianta frequentar culto, não adianta ter alguns costumes, se vestir, se bem que os dias estão tão maus, que tem crente que nem se veste como um crente, não dá nem para diferenciar qual a roupa do crente. Qual a roupa do crente? Como é que o crente se veste? Tem a moda do crente? Era para ter. A moda do crente ela deveria estar se baseada, acho que é em 1 Timóteo, capítulo 2, acho que é o versículo 15, coisa assim, 16, que ele fala que a roupa das mulheres, a gente bota os homens também, devem ser roupas que prezem pela decência e a modéstia. Decência e modéstia. Isto porque ele estava enfrentando na igreja, Timóteo, no caso, umas irmãs que estavam se vestindo de forma contrária, indecente e de forma escandalosa, extravagante, querendo se mostrar, roupas muito caras. Tem um movimento muito comum hoje aqui no nosso Brasil, né, que é se mostrando, né? Tem um nomezinho agora que me falhou, que me saiu da memória. Ostentação. Pronto, naquela época tinha ostentação. As irmãs ostentavam, comprando roupas caríssimas. E a intenção era chamar a atenção: eu posso, por isso eu tenho. Em detrimento das outras que não podiam, ficavam cabisbaixos. A moda crente deve ser baseada nisso, em decência e modéstia. Aí nós nem temos a decência, nem temos a modéstia em algumas vestimentas. Irmãs, até onde eu sei, eu acredito, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aí você imagina expor a sensualidade, a ostentação, templo e morada do Espírito Santo para o nosso corpo? Está certo isso? Até onde eu sei, eu acredito, Paulo escrevendo, acho que foi aos Tessalonicenses, que o nosso Deus nos santificará em tudo, corpo, alma e espírito. Aí temos uns açougueiros dizendo que Deus quer só o coração. Não, Deus nos santificará em tudo, corpo, alma e espírito. Então o meu corpo também tem que ser santificado. Ele é por Deus e deve ser por mim também. E como este corpo que é santificado por Deus deve ser por mim, é templo e morada do Espírito Santo, está sendo exposto. Eu estava ouvindo, eu sei que eu saí, depois eu volto. Eu estava ouvindo aqueles trechozinhos dos réus e tal. Pastor Fernandinho falando algo, rapaz, eu achei interessante. Ele fazendo uma comparação bem simples. Vocês já viram as fanqueiras se vestirem como crentes? Não. E como é que tem crentes se vestindo como fanqueiras? Com as pernas lá de fora, com os buchos lá de fora. Eu já vi irmã postando vídeos, dançando dancinha com o shortzinho apertado,
com as coxas para o lado de fora, com os bustos, apresentando, né, aquela metade dos peitos. Que povo santo é esse? Onde está essa santidade? Ou vocês acham que isso não é pecado? A exposição de uma forma sensual do corpo desta maneira. Os discípulos estavam lá pescando, eles estavam mais para lá do que para cá. João capítulo 20 ao 21. Quando eles souberam que Jesus estava lá na beira, esperando eles, o Pedro se vestiu e foi ter com Jesus. E olha que ele só estava vestido da cintura para cima. Se vestiu, peraí, eu vou ter com o meu Senhor. Não vou de qualquer jeito, não vou expondo a minha nudez. Ou você acha que nudez é só as partes íntimas? Nudez, partes íntimas é para o mundo, irmão, para o crente, como um todo. Não esqueçam dessa palavra, decência, com pudor. Pudor é vergonha. Modéstia é simplicidade. Então, como eu estava dizendo, existem possíveis representantes que Deus não aceita que o represente, que até se veste como crente, mas o coração está distante. O que eu quero dizer com isso? E eu coloco o corpo também, porque Deus, irmãos, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso corpo, Ele quer o nosso ser. Quando Cristo na cruz deu a sua vida, Ele não deu por uma parte, Ele deu por todo o meu ser. Ou eu me dedico inteiramente para Ele, ou eu não sirvo para me dedicar. Eu estava ouvindo ontem algo que eu achei assim, sabe, muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Lá no debate, lá na conversa, o homem de Deus disse: olha, nós não damos ofertas para Deus. Digamos aqui, oferta de si. Nós não damos a Deus, nós ofertamos. Nós não damos a Deus, nós ofertamos. Nós não damos a Deus, nós ofertamos. Qual a diferença? É que na oferta, Deus aceita ou rejeita. Eu oferto e Ele vai dizer: não recebo, ou me agrada do que você está me ofertando. A gente não dá nada para Deus, a gente oferta. E Deus, Ele aceita ou não. Em outras palavras, nós precisamos, como foi pregado ontem, apresentar o nosso ser a Deus, corpo, alma e espírito, como foi dito. Nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Vivo, eu submeto o meu ser para que seja a Deus uma oferta que Ele vai se agradar, vai ter prazer. O segundo que eu vejo aqui, o segundo que eu vejo que pode ser um representante, afinal, da conta do seu representante, daquela luta, um dos dois deuses ia ser exaltado, glorificado. Deus não podia apresentar qualquer um. No versículo número 24 e 25, eu vejo aqui o restante dos valentes. Para além de Eliabe, Abinadab e Samar, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei, o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos
em Israel. O restante dos valentes não serviam para representar o Senhor Deus naquele combate, porque eles estavam interessados não pelo bom nome do Senhor, mas eles estavam interessados na recompensa. Portanto, eles estavam interessados na fama que eles iam ter a partir de uma vitória. Estavam interessados nos bens materiais que eles iam adquirir caso vencessem. Isso fica claro nas palavras deles, porque eles fazem menção do que prometeu Saul: quem vencer vai receber grandes riquezas, vai ter por esposa a filha do rei. Nós estamos falando então de riquezas, de fama. Eu tinha um montão que até cogitava, né? Rapaz, será que eu vou? Mas o cara é muito grande, não vou não. Mas se tem, né? Quem vencer vai ficar rico. Quem vencer vai ficar afamado em todo Israel. O cara grande. Quem pretende ser representante do Senhor não pode ter essas motivações no seu coração. Quem pretende representar o Senhor neste mundo que já está no maligno, que está em trevas, não pode ter o que é cilada do maligno como sua motivação. Eu vou servir ao Senhor, eu vou ser crente. Por que você vai ser crente? Eu vou ser crente porque eu estou na pindaíba, eu estou na pior, e eu ouvi dizer que lá na igreja dos crentes tem umas rezas fortes, tem umas campanhas lá terríveis, que a pessoa sai do buraco e começa a prosperar. Eu vou. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que tem gente que não tem essa mentalidade, não tem essa motivação? Tem. Eu conto sempre a história do meu irmão Pedro. Da primeira vez que eu lembro que ele foi para uma igreja, que ele se motivou a ir para a igreja dos crentes, foi essa motivação: desempregado, passando pelo estreito, até que ele morava com minha mãe ainda. E aí ele falou para minha mãe: eu vou para a igreja dos crentes. Por que você vai? É porque eu fiquei sabendo que lá eles têm umas reuniões lá, que eles fazem umas rezas, umas correntes, e que o povo lá é abençoado e conquista o que eles estão buscando. Então eu vou para a igreja. Por que tu vai para a igreja? Eu vou porque eu quero algo material. Vou porque eu quero alguma bênção terrena. Eu vou porque eu quero prosperar na vida. Eu vou porque eu quero nome, eu quero fama. Esse nunca vai representar a Deus. Esse já está amarrado, emaranhado, embordado com a armadilha do diabo. João já alertava a igreja do Senhor. Abra aí em 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Ele dizia, ele nos escreveu, nos alertando: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, então ele vai dizer o que é esse tudo: a concupiscência da carne. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pastor, o que é concupiscência da carne? Os desejos carnais, as paixões carnais.
Nós podemos colocar aqui a luxúria, nós podemos botar aqui a imoralidade sexual, a perversão sexual, sabe, esses desejos carnais que nós vemos. Isso é incomum no mundo, e nós estamos vendo a multiplicação, a intensidade deste pecado, a luxúria, a sensualidade, a exposição do corpo, o desejo de ser desejado, o corpo, a venda do corpo, as relações sexuais imorais. Quando eu chamo de imoral, eu não estou falando de imoral segundo o padrão do mundo, estou falando de imoral segundo o padrão de Deus. O que é imoral? Relação imoral, sexual imoral segundo o padrão de Deus é toda relação. Quem está me ouvindo, diga amém. Não dorme, crente, acorda, não pega esse ensino. O que é imoral? Relação sexual imoral segundo o padrão de Deus é toda relação sexual fora do matrimônio entre um homem e uma mulher. Bom, toda relação sexual fora do matrimônio, do casamento entre um homem e uma mulher é imoralidade sexual, perversão do sexo. Por que perversão? Porque Deus colocou para que o sexo fosse desfrutado, é uma bênção dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Fora isso é perversão, é imoralidade, é luxúria. Inclusive tem demônios que trabalham só nessa área. João já dizia: não ameis o mundo, e o que é do mundo que eu não posso amar? A luxúria, os prazeres carnais. Ele vai continuar, que é onde caem ali os nossos amigos. A concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça dos olhos, a avareza, a ganância, o desejo de querer ser rico sem o propósito de glorificar a Deus. Ah, pastor, então o crente pode ser rico se ele tiver a intenção de glorificar a Deus. Ele pode desejar, ele pode até ser, e vai ser bênção de Deus. Mas eu estou falando daqueles que querem ser ricos, que está totalmente desvinculado ao plano, ao propósito, à motivação de honrar a Deus com as suas riquezas, cobiça, ganância. Aí João está dizendo: se você amar essas coisas, Deus não vai te amar. E por fim ele diz: a soberba da vida, que nós podemos também traduzir por ostentação dos bens. Soberba da vida é o desejo pela fama, é a vaidade desvinculada do Senhor. Davi ficou afamado. Mas qual é o propósito de Davi? Ele queria a fama, ele queria o bom nome, nesse sentido de ser conhecido e reconhecido e louvado? Não! Na verdade, ele até desejava isso, mas não para ele, e sim para o seu Deus. O seu Deus. E aí nós temos no meio dos crentes pessoas que estão se perdendo, uma por causa das riquezas, quer riqueza, é ganancioso. O outro é porque é vaidoso, quer a fama, quer o nome. Não é à toa que se chama aí
os ídolos do mundo, os que cantam, de estrelas, né? Pois é, teve uma estrela que desejou ser o sol da justiça e foi expelido, expurgado, expulso dos céus. O nome dele é Satanás. Sabe qual é o problema? Quando a pessoa deseja essas coisas e não deseja para Deus e para si, o problema é que ela está usando de Deus, está roubando a glória que era para ser para Deus, ela está roubando para si. E Deus já disse: eu não divido a minha glória com ninguém, porque eu sou Deus e não há outro. Então Saul lança a proposta: vamos lá, quem venceu eu vou dar riqueza, quem venceu eu vou dar nome. Aí João está dizendo: quem amar essas coisas não vai ter amor do Pai. Quem ama essas coisas não serve, não presta para representar a Deus. Irmão, se tem uma das coisas que são armas do diabo para tirar o coração do crente da presença de Deus, é isso: é a luxúria, é o dinheiro, é a fama. Mas vamos vigiar, né? Porque nós queremos representar o Senhor. Deixa eu caminhar aqui para o fim. Nós temos outro representante, ou possível representante, o seu nome é Saul. Versículo de número 10 e 11 diz que ele tinha lá ao seu lado os valentes. Saul era um rei. Na verdade, que era para sair a peleja com Golias, era Saul. Ouvindo Saul, versículo de número 10 diz: disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O terceiro, para a gente caminhar para o fim, é Saul. Saul veio e foi ungido, está ali para guerrear, que representa os exércitos de Deus, que era para estar representando Deus, mas não representa mais, porque Deus já havia desprezado ou rejeitado, porque Saul pecou, desobedecendo, insistindo na desobediência. E não apenas desobedeceu e se arrependeu, e desobedeceu e permaneceu em desobediência. Nós vamos encontrar isso no capítulo 15 e no capítulo 13. Por que Saul não serve para representar a Deus, embora ele esteja numa posição aparente à vista dos homens, que ele é o representante, mas para Deus ele não é. Porque Saul se tornou alguém, depois do cultivo dos seus pecados, alguém que era amigo do povo de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Saul se tornou alguém que era amigo do povo de Deus, mas não era mais amigo do Deus do povo. Acorda, crente. Você está entendendo? Saul, pela sua trajetória, foi escolhido, foi ungido, ele estava exercendo o ministério, ele estava exercendo a função, ele estava rei. Pela sua trajetória vista do povo, ele é alguém que representa Deus. Mas na trajetória, ele se desviou de Deus quando insistiu no pecado. E aí, quando ele insistiu no pecado, Deus o rejeitou. Capítulo de número 15.
O que acontece com Saul? Saul passa a ser alguém que está no meio do povo e até lidera o povo, que tem até entre o povo amigos íntimos, o povo de Deus, mas ele não tem mais intimidade com Deus, ele não tem mais amizade com Deus, ele é aceito pelo povo, mas Deus não mais o aceita. E tem muita gente que está nessa condição e que se perde na caminhada. Começa bem, dedicando-se, renunciando o seu eu, as suas vontades pecaminosas, se entregando nas mãos do Espírito para ser aperfeiçoado pelo Espírito, passando muito bem pelo processo de santificação, mas aí chega um determinado ponto que firma o pé e não quer mudar. O último pecado de Saul tinha a ver com o seu interesse em manter um bom nome diante do povo. Foi aquele evento que Deus mandou ele executar aqueles que criminosamente perseguiram, maltrataram e até mataram alguns israelitas quando atravessavam o deserto, os amalequitas. E Deus mandou fazer: olha, eu vou te usar como agente de punição para eles, então extermine, vida por vida, sangue por sangue. E aí Saul, tá bem, vou fazer. Agente do Senhor para executar o juízo, o justo juiz. Só que ele preserva o rei, ele preserva os animais. E aí o que ele vai dizer para Samuel quando Samuel repreende? Não, o povo pediu para preservar, para poder apresentar a Deus. O povo. A preocupação dele é como é que ele ia ficar diante do povo. Se ele executasse a ordem do Senhor, alguns não iam aceitar, não iam ver com bons olhos. E eles, ao invés de se preocupar com a amizade, intimidade, a comunhão dele com Deus, ele se preocupa com a amizade, intimidade, com o povo. Então, para ficar bem à vista do povo, eu faço o que o povo está mandando. E o que Deus mandou? Com Deus eu me acerto depois. Talvez foi o pensamento dele. Dá até para se acertar com Deus quando há um arrependimento sincero, irmão. Quando há disposição para abandonar o pecado. E não quando há a intenção de cobrir, de se justificar. Não, eu estou fazendo isso porque daquilo. Não, eu não posso fechar agora por causa de alguns danos, algumas coisas que vão acontecer. E tem gente que está perdendo a amizade com Deus. A gente está perdendo a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Mas, diante do povo, está bem na finta. Porque o povo não som do coração, né? A gente não consegue esquadrinhar o coração. E a gente vê o externo, o aparente, está todo mundo bem. Aleluia, servo, serva, temente, glória a Deus, guerreiro, guerreira. Aí Deus está dizendo: pois é, mas esse daí está distante de mim. Nessa noite eu quero chamar vocês para essa reflexão. Qual a reflexão? Não adianta ser amigo dos crentes se não for amigo do Deus dos crentes. Não adianta estar bem com um grupo de jovens a qual eu faço parte, das mulheres, dos varões, do ministério de louvor, dos pregadores da intercessão. Acorda, crente! Meu Deus, vai dar uma paninha, vai pescar um tubarão. Abre os olhos, não fique em espírito aí, não, porque esse espírito aí
é o do som. Tô bem. Eu tô bem. É bom estar com o grupo, é bom, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai. Meu Deus! Só que saiu do grupo. Cadê a vida de oração? Cadê os devocionais dos momentos com Deus? Cadê a leitura e meditação na palavra? Cadê aqueles momentos em que se coloca um hino e fica ouvindo os hinos? Não é música não, irmão, é louvor. Não é o Caetano Veloso, não é o Roberto Carlos, porque a gente ainda tem os crentes que fica perdendo tempo ouvindo música secular. O pouco de tempo que tem para ouvir louvores e louvar a Deus, fica ouvindo música secular, se enchendo de coisas que não edificam, não atrapalham ninguém. Eu sou amigo do pastor, eu sou amigo do obreiro, eu sou amigo da obreira, eu até oro também lá nos ajuntamentos, mas saiu do ajuntamento, meu irmão. Cadê a amizade com Deus? Cadê a intimidade? Cadê a tenda do encontro? Na sua casa existe uma tenda do encontro, como Moisés tinha uma, que ele separava. Uma era o momento de Moisés com o povo no arraial, todo mundo, vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas ele também tinha a sua tenda que ele colocou fora do arraial. Olha, na tenda eu vou para estar sozinho com meu Deus. Eu sou amigo de vocês, mas eu sou mais amigo do meu Deus. Aleluia! Eu tenho amizade com o povo, porque eu tenho amizade com Deus do povo. Eu amo a igreja, a noiva, porque eu amo o noivo. Você consegue entender isso? Aleluia! Na minha caminhada eu já vi pessoas assim, irmão. Geralmente essas pessoas, elas é o que a gente chama de ter um pé na igreja e um pé no mundo. O problema é que para mim é um pé na igreja e um pé no mundo. Para Deus é um pé no mundo. Porque para Deus não existe estar em cima do muro. Não existe o meio termo. Ou é ou não é. Ou é amigo dele ou é amigo do mundo. Ou ama ele ou ama o mundo. E quando alguém se aventura amado e também o mundo, ele chama de adúltero, de um traidor, de uma traidora. Você está pensando que é brincadeira? Abre aí em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu vou estar aqui terminando, apresentando o então representante de Deus. Que Deus escolhe. Que Deus escolheu. Tiago 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras. Ainda tem gente que acha ruim a forma que o pastor Josimar prega, diz que é duro demais. Essa pessoa, no tempo dos apóstolos, ia se desviar. Porque o tratamento era mais ou menos esse, né? Adúltero. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidado, lembre-se das Escrituras que diz: o Espírito que há em vós, que habita em vós, tem ciúmes. É o versículo seguinte. Não dá para ser que nem Saul, irmão. Não dá para ser amigo dos crentes, ser amigo de Deus, não dá para ser amigo da noiva, ser amigo do noivo, não dá para viver de aparência. Portanto, vamos consertar o altar da adoração. Portanto, vamos erguer a
vida do encontro. Portanto, vamos renovar a nossa amizade, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Vamos parar de ser frequentadores de culto e vamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, com todo o ser. Glória! Bem, já que esse daqui nem não presta para ser representante de Deus, Deus manda por boca de Jessé um jovem chamado Davi que vai representá-lo. Glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Davi é o oposto de todos esses. Davi não vive de aparência. Davi não tem interesse pelas coisas que são terrenas. Não é esta a motivação que ele tem para dar louvores a Deus, para representar a Deus. Davi, ele não é alguém que é amigo do povo e não é amigo de Deus. Pelo contrário, Davi tinha poucos amigos. A bem da verdade, naquele tempo, os maiores amigos de Davi eram as ovelhas que ele cuidava no deserto. Agora tinha uma coisa: ao mesmo tempo que ele estava com as ovelhas, ele estava dedilhando a sua harpa, entoando cânticos ao seu Deus. Ele tinha profunda amizade, profunda intimidade com Deus, e é isso que vale para Deus. Aleluia! É isso. Deus está procurando Davis que o represente nesses dias. Deus está procurando homens e mulheres que valorizem a comunhão com Ele. Aleluia! Que valorizem a santidade, a amizade com Deus. São esses homens, são essas mulheres que Deus vai usar nesses últimos dias para dar glórias ao seu nome na terra. Aleluia! Amém? Você pode ficar de pé, por favor, se puder. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. A maior prova que Davi era alguém que estava preocupado não com a sua fama, mas com a fama do Senhor. Não com os bens que ele adquiriu, mas com o bom nome do Senhor. Maior prova que ele era alguém que tinha intimidade com Deus era justamente a preocupação dele em ver o nome de Deus sendo honrado ao invés de blasfemar. E está me ouvindo antigamente? A maior prova que Davi ele tinha intimidade com Deus era o cuidado dele em ver o nome do Senhor honrado ao invés de blasfemar. Irmãos, quando nós pecamos, nós estamos desonrando o nome daquele que nós representamos, o Senhor Jesus, o Pai Celestial, o Santo Espírito. Quando nós mentimos, quando nós expomos o nosso corpo na sensualidade, quando nós não perdoamos ou buscamos o perdão. Sim, quando há a preservação da arrogância, da soberba, do orgulho, a gente está blasfemando o nome do Senhor. Deus está presente. Deus, os seus olhos passeiam sobre a face da terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é íntegro, inteiramente de Deus. Está procurando, como disse o Senhor Jesus, verdadeiros adoradores. Tu representa. Quando Davi sai para guerrear contra aquele gigante, ele diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. A minha motivação para lutar contra ti, gigante, não é a minha fama, não é a riqueza prometida por Saul, é defender a honra do meu Senhor. Aleluia! Você entende isso? Glória a Deus!
Você defende a honra do teu Senhor quando você vive conforme a tua vocação, conforme o teu chamado para ser crente. A Bíblia nos chama para sermos santos como Ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Bota aí, filho. Nós temos um chamado, não é só para evangelizar, não. É para representar a Deus através da nossa vida santa. E acredite, ou você é da turma do Eliá, ou seja, dos que têm aparência, mas não tem coração. Louva com os lábios, mas o coração está distante. Ou você é da turma dos outros valentes, que está com Deus pelo que Deus pode dar, e não pelo que Deus é para você. Geralmente essas pessoas, quando Deus retém um pouco a bênção, já pensa que eu vou desistir, eu vou me afastar. Por quê? Porque eu estou desempregado e Deus não me ouve, não me dá emprego. A mulher está me atribulando, está querendo separar e Deus não resolve. Que está por causa do que Deus pode dar e não pelo que Deus é e representa. Ou é que nem Saul, irmão, começou bem, se perdeu no pecado, não confessar, não tem mais comunhão, intimidade, amizade, está só sendo amigo dos crentes, pelo costume, pelo hábito, mas não é mais amigo de Deus. E a prova disso é que não tem oração, não tem estudo da palavra, não tem adoração fora desse ambiente. Mas hoje Deus quer chamar todos para ser que nem Davi. Aleluia! Meu pai pode até não me dar um assento à mesa com meus irmãos. Eu posso até não ter muitos amigos. Estou falando de Davi. Eu posso até não ter uma aparência de guerreiro como os meus irmãos. Eu posso até não ser o cara mais popular, mais aceito e querido no grupo que eu participo. Eu tento participar, mas eu tenho os momentos com Deus que só sabe quem vive. Quando Deus vai falar de Davi, vai falar assim: Davi, eu te tirei por detrás das ovelhas. Foi a primeira vez que Deus viu Davi, não foi nesse campo de batalha. Primeira vez que Deus foi atraído por Davi, oh aleluia, foi quando Davi, lá no deserto, ele e aqueles animais irracionais, as ovelhinhas, junto com elas, ele pegou a sua arca e começou a deixar. E salmodiou ao Senhor. E engrandeceu o Deus de Israel. Ele não estava num culto como esse. Ele não estava diante do tabernáculo. Ele estava num lugar de céu aberto, sozinho. E ele cantou: Deus que fez os céus e a terra. Lá dos céus eu senti um aroma que só ele sabe distinguir. Nós não temos olfato para isso, mas Deus tem o aroma da adoração. Ele diz que sobe com um cheiro suave a sua janela. Ele sente. De onde vem? Vem do deserto da Judeia. Quem é? Um adolescente.
não deseja palácios, que não deseja fama, que não deseja riqueza, que tem desejo de Deus. Nós temos que aprender com Davi como atrair a presença do Pai. Nós atraímos a presença do Pai, né? Quando através de Jesus, o objeto, o alvo do nosso desejo é Ele. É Ele. É Ele. Todos nós desejamos. Esse desejo se expressa através de palavras, através de gestos. Que é assim que nos é atraído. Como em Jesus, como através de Jesus. Oxalá que o Senhor se sinta atraído nesta noite. O Senhor encontra em nós verdadeiros adoradores. Você trouxe para Ele ofertar? O que você trouxe? Você consegue entender o que é um culto? Você consegue entender o que foi feito para que você pudesse